Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Hoje estamos trazendo algo muito especial, o livro do Apocalipse e o que ele diz sobre o fim dos tempos. Então, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que compartilhamos aqui. Então, vamos lá. Independentemente das crenças individuais, é provável que todos tenham considerado em algum momento como seria o fim do mundo, não é mesmo? O famoso Apocalipse. Alguns acreditam que em muitos anos, um meteoro poderá colidir com a Terra, aniquilando toda a vida, assim como aconteceu com os dinossauros. Outros sugerem que as guerras e até mesmo as ações humanas levarão à destruição total, ou mesmo um vírus que poderia se espalhar por toda a humanidade. Mas o que o último livro da Bíblia, conhecido como Apocalipse, tem a dizer sobre o fim dos tempos? Este é um dos livros que mais instigam as pessoas, pois apresenta uma série de figuras assustadoras, como várias bestas, anjos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, demônios, pragas de gafanhotos e muito mais. Portanto, no vídeo de hoje vamos explorar como o fim dos tempos é descrito segundo a Bíblia. Até hoje muitas pessoas se perguntam se um dia o mundo realmente chegará ao fim e como isso acontecerá. Segundo a Bíblia, existe uma resposta para essa questão, e está registrada no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Nele é descrito que o fim dos tempos virá um dia, e não será nada agradável. Tudo o que está escrito no Apocalipse foi revelado a um profeta por meio de várias visões, e ele as registrou em uma série de histórias assustadoras, semelhantes a um filme de terror. Prepare-se, pois, segundo a Bíblia, o fim do mundo será marcado por catástrofes naturais. O céu se apagará, um exército de demônios será liberado e diversas outras desgraças poderão ocorrer. No entanto, no desfecho, o bem sempre triunfará sobre o mal. Naquela época, o governante criou um sistema que controlava a vida de todos. O povo era obrigado a prestar culto ao imperador como se ele fosse divino. E esse sistema também regulava a produção na sociedade agrícola, explorando os pobres para manter os privilégios dos ricos. No entanto, tudo isso ia contra os princípios dos cristãos, que defendiam a igualdade e compartilhavam seus bens, independente de classe social. Foi mais ou menos nesse momento de divergência de ideias que os cristãos começaram a se destacar, em meio a esse contexto de violência e hostilidade. Foi nesse cenário que João, um dos 4 evangelistas, teria escrito o último livro da Bíblia. Segundo relatos, João teve uma visão durante esse período tumultuado. Ele anteviu o fim dos tempos e, com isso, escreveu o livro da Revelação, que também ficou conhecido como o livro do Apocalipse. Este livro foi redigido por volta do ano 95 depois de Cristo, na pequena ilha grega de Patmos, no mar Egeu. Nesse registro, o profeta João descreve algumas conversas e revelações que Jesus Cristo lhe fez, delineando também como seria o desfecho daquela era. Em meio a uma onda de caos, surge uma das histórias mais surpreendentes, o Apocalipse, o último livro da Bíblia que relata o fim dos tempos. Entretanto, é importante lembrar que a Bíblia é um livro antigo, e suas histórias e simbolismos podem ser interpretados de diversas maneiras, já que cada pessoa possui sua própria visão e interpretação pessoal. No entanto, vamos explorar o que o Apocalipse descreve sobre o fim dos tempos, segundo a Bíblia. Imagine um dia em que você esteja tranquilamente caminhando pela rua, quando de repente, diversas pessoas começam a desaparecer diante dos seus olhos, como se virassem fumaça. Rapidamente, você se vê cercado por um vazio, pois as pessoas ao seu redor continuam a desaparecer, deixando a cidade completamente deserta. Não foram apenas as pessoas ao seu redor que desapareceram, mas sim diversas pessoas espalhadas por todo o mundo, deixando para trás apenas suas roupas. Com isso, o mundo rapidamente se transforma em caos. Acidentes começam a ocorrer em grande quantidade, pois pessoas que estavam dirigindo carros ou desempenhando outras funções, como pilotar aviões, simplesmente desaparecem, causando um pandemônio total. Os hospitais ficam lotados de vítimas desses acidentes,
E para piorar, muitos médicos e enfermeiros também desaparecem. Todo esse desaparecimento e caos marcam o início do que seria conhecido como o Apocalipse. Esse desaparecimento das pessoas é chamado de arrebatamento, significando que essas pessoas foram tiradas da terra, salvas. No entanto, o problema está apenas começando. Logo após o arrebatamento, inicia-se o Apocalipse. A partir desse momento, diversas catástrofes naturais começam a ocorrer em todo o mundo, juntamente com guerras e conflitos, resultando em destruição em larga escala. Pode-se dizer que, após o arrebatamento, começa um verdadeiro reinado do terror aqui na Terra. Enquanto isso, no céu, Jesus segura um livro em suas mãos, um livro selado com 7 selos. A cada abertura de um desses selos, uma calamidade terrível é desencadeada na Terra. Os primeiros 4 selos trazem os temidos 4 cavaleiros do Apocalipse, que, ao serem libertados, partem diretamente para a Terra. Assim, em meio a um cenário de guerra, desordem, fome e morte, Jesus abre o primeiro selo, dando passagem ao primeiro cavaleiro do Apocalipse. Este cavaleiro surge montado em um cavalo branco, empunhando um arco e com uma coroa na cabeça. Ele representa o Anticristo, emergindo no meio do caos como um líder, alguém de grande importância política e poder, dotado de uma grande sabedoria e eloquência. Esse cavaleiro acaba persuadindo os líderes a estabelecer um novo tipo de governo. No entanto, algumas pessoas interpretam que esse primeiro cavaleiro simboliza Jesus Cristo. Após a chegada do primeiro cavaleiro, Jesus então libera o segundo selo, o que resulta na liberação de outro cavaleiro. Desta vez, o cavaleiro está montado em um cavalo vermelho e empunhando uma espada. Ele veio à Terra para perturbar a paz das pessoas e instigar uma guerra ainda maior, levando as pessoas a lutarem umas contra as outras. Em seguida, o terceiro selo é aberto e o terceiro cavaleiro do Apocalipse aparece, trazendo a fome para o mundo. Este cavaleiro chega montado em um cavalo preto, segurando uma balança, o que representa a escassez nos produtos, resultando na fome. Nesse ponto, a Terra já está em um estado de desordem imensa, com pessoas lutando, passando fome, e para se aproveitar disso, um governo ou entidade semelhante começa a se unificar, dominando o mundo. Os alimentos se tornam escassos e as pessoas comuns enfrentam dificuldades para se alimentar, gerando a fome no mundo. Quando o quarto selo é aberto, surge o último cavaleiro do Apocalipse, montado em um cavalo amarelo. Ele representa a morte e traz consigo mais pragas, fome, guerras e destruição. Sua presença piora ainda mais a situação já terrível. Com a abertura do quinto selo, João tem uma visão das almas daqueles que permaneceram fiéis a Deus até o último momento. Naquela época, muitas pessoas foram caçadas e perderam suas vidas por causa de sua fé. João também viu que aqueles que foram perseguidos e permaneceram fiéis a Deus até o fim se tornaram mártires. Eles questionaram a Deus sobre como ele resolveria todo aquele problema, como faria justiça. Deus então disse a eles para aguardarem mais um pouco, pois na terra ainda estava ocorrendo um grande teste. Ainda havia alguns cristãos que precisavam provar sua fé. Durante este teste, as pessoas teriam uma última chance de se converter e buscar a salvação em Deus. Assim, no sexto selo, João testemunhou tudo isso. Ele viu que aqueles que permaneceram fiéis a Deus, mesmo durante todo o caos, no final encontrariam alívio para seu sofrimento e tudo daria certo. Depois dessa visão, Jesus abriu o sétimo selo. Em seguida, as 7 trombetas foram entregues a 7 anjos, e um por um esses anjos começaram a tocá-las. Cada trombeta tocada desencadeava eventos catastróficos aqui na Terra. Quando o primeiro anjo soprou sua trombeta, uma chuva de pedras, fogo e sangue atingiu nosso planeta, destruindo todo o solo e vegetação. Isso significa que, mesmo após toda a guerra e conflito, agora sim a Terra começava a se desintegrar de verdade. Ao som da segunda trombeta, um grande meteoro foi lançado nos mares, destruindo assim 1/3 da vida marinha e causando mais estragos no mundo, como tsunamis e terremotos. Quando a terceira trombeta soou, mais um meteoro desabou sobre a Terra, não mais nos vastos oceanos, mas nos rios e lagos,
ceifando mais vidas aquáticas e devastando grande parte da água doce do mundo. Na sequência, ao toque da quarta trombeta, 1/3 do brilho do sol, da lua e das estrelas se esvaiu, mergulhando o céu em uma escuridão imensa. E como se toda essa escuridão não bastasse para enegrecer o mundo, a quinta trombeta soou, desencadeando uma praga avassaladora sobre a terra. Uma nuvem monstruosa de gafanhotos venenosos, com caudas de escorpião, armaduras de ferro, dentes de leão, cabelos como o de uma mulher e rostos humanos deformados, invadiu os céus. Uma nuvem que não trazia a promessa de vida, mas sim a certeza de tormento e desespero. Deus, em sua infinita misericórdia, não permitiu que essas criaturas abomináveis aniquilassem a humanidade de uma vez por todas. Em vez disso, ele ordenou que os gafanhotos, ou melhor, esses monstros disfarçados, permanecessem na terra, atormentando os seres humanos infiéis por 5 longos meses. E foi durante esses dias sombrios que João, em sua visão profética, testemunhou algo ainda mais aterrorizante. As pessoas buscando a morte desesperadamente, mas sem encontrá-la, desejando o fim de seu sofrimento, mas vendo a morte escapar-lhes como um fantasma cruel. Assim, nesse momento de angústia e desolação, o sofrimento se instalou na terra, como um manto sombrio que envolve toda a humanidade. Após o toque da sexta trombeta, uma legião de demônios é solta, e dessa vez eles ceifam 1/3 da humanidade. Com sua chegada, antes mesmo do som da sétima trombeta ecoar, múltiplos males assolarão a terra. O mundo se transfigurará em um verdadeiro inferno, com novas pragas e desastres naturais. Segundo as Escrituras Sagradas, Israel será o único refúgio estável e seguro durante esse período tenebroso. Nessa época sombria, o Anticristo, também conhecido como a Besta ou Satanás, reunirá todas as suas forças e marchará em guerra contra Jerusalém. Será então, quando esse conflito se iniciar e Israel estiver à beira da aniquilação, que Jesus retornará à terra com seus exércitos celestiais para libertar o mundo do Anticristo e de seus seguidores. E assim, com a chegada gloriosa de Jesus para pôr fim ao conflito, desenrola-se uma batalha épica em que o Anticristo é finalmente derrubado. Ele é aprisionado no abismo, acorrentado por 1000 anos. É neste ponto que se inicia uma nova era, um tempo proclamado como o Reino dos 1000 anos. Durante esse período, a paz e a serenidade deveriam prevalecer sobre a terra, um vislumbre de esperança para os poucos sobreviventes. No entanto, ao término desses 1000 anos, o Anticristo será libertado, emergindo da prisão por um curto período, mas conforme as visões de João, ninguém pode precisar a extensão desse curto período, nem por quanto tempo o Anticristo vagará pela terra. Neste momento crítico, o Anticristo tentará se reunir com seus exércitos de demônios. A batalha entre Jesus e Satanás se inicia, uma confrontação de proporções cósmicas. E é neste instante que Deus envia fogo do céu para aniquilar o mal. Finalmente, Satanás é lançado em um lago de fogo e enxofre, onde arderá por toda a eternidade. É o fim do maligno e a promessa de uma era de paz eterna para os justos. Segundo a Bíblia, após o término dessa grande batalha e do julgamento final, os santos ascenderão ao céu, enquanto os pecadores enfrentarão o inferno. Então, o sol volta a brilhar sobre um novo mundo, uma nova vida de paz e tranquilidade surge. Deus cria um novo céu e uma nova terra, pois a primeira foi contaminada pelo pecado. Nesse momento surge o reino do bem, uma terra onde os habitantes vivem em completa felicidade e paz após o Apocalipse. É um lugar onde Deus está constantemente presente, onde as pessoas compartilham as bênçãos do paraíso. Lá não há tristeza, dor ou sofrimento, pois a humanidade já superou todas essas adversidades. Não haverá luto, pois a morte não existirá mais. Após todo o caos, o Apocalipse termina de forma feliz para aqueles que são fiéis a Deus. Finalmente, o homem viverá em harmonia com Ele, e todas as dores e ciclos de sofrimento serão eliminados. Esse é o fim dos tempos, segundo a Bíblia. O mundo acabará. Haverá sofrimento por um grande período, mas no final, tudo se resolverá para os amantes de Deus. Este é apenas um resumo das revelações feitas por Jesus ao profeta João. O livro do Apocalipse é extenso e, como foi escrito há muito tempo,
cada pessoa pode ter sua própria interpretação. Lembrando que essa é a visão dos cristãos, mas cada um pode ter seu próprio ponto de vista sobre o fim do mundo, pois há diferentes correntes dentro do cristianismo. Não se esqueça de se inscrever no canal para se manter atualizado com nossos conteúdos inspiradores. Muito obrigado por estar conosco hoje. Que o poder da oração e da fé guie seu caminho e traga milagres à sua vida. Fiquem bem e até a próxima vez.